Olá pessoal, hoje vamos falar sobre mais um tópico teórico da programação orientada a objetos, neste caso em Java. O tópico deste vídeo será a herança, o que é em termos teóricos, como é que iríamos implementá-la em termos práticos e para isso iremos utilizar o nosso projeto bastante simples que viemos a desenvolver ao longo destes vídeos para tentar explicar ao máximo das minhas capacidades os tópicos de programação orientada a objetos. Portanto, para que é que iria ser necessário a herança? Num projeto comum, iríamos ter de programação orientada a objetos, iríamos ter várias classes, vários métodos e muitas das vezes é muito difícil de organizar tanta informação e para isso foi criada a herança. Muitas classes, como por exemplo, agora vamos falar em termos práticos para ser mais fácil de perceberem. Muitas classes têm atributos e têm métodos em comum, como por exemplo, nós aqui temos a nossa classe animal. Mas se formos aqui à main, e se nós quiséssemos desenvolver e fazer um programa um pouco mais complexo, certeza que iríamos dividir os animais em, como aqui está, criar gatos, criar cães, coelhos e etc. E para isso, como cada um tem propriedades diferentes, são animais diferentes, iríamos ter que criar várias classes. E existem, de certeza que existem diferentes características de cada animal, mas também existem várias coisas em comuns com cada animal. Por exemplo, cada animal iria ter um nome, iria ter se calhar uma idade, um peso. Isto são tudo atributos e métodos, se calhar, para ganhar e modificar a informação destes atributos que os animais iriam ter todos em comum. Para isso é criada a herança. Portanto, só para perceberem assim de uma forma gráfica, iríamos ter a classe animais, que iria ser o pai de todas as outras. Da classe coelho, classe gato, classe cão. E esta classe aqui, animais, iria ser uma superclasse, que é assim que se chamam, uma superclasse que iria ter todos os métodos e todos os atributos em comum com todas estas classes filho, que seriam, portanto, o gato, o coelho, o cão e etc. O que quiserem implementar. Pronto. Isto já foi um pouco demais da parte teórica, portanto, vamos começar pela parte prática, como é que iríamos implementar isto, portanto, em Java. Esta aula vai ser só uma introdução, não vamos falar de todas as funcionalidades da programação com herança, portanto, construtores e outros tópicos que um pouco mais avançados. Iremos só dar a introdução e depois irei dar continuação a este vídeo com uma série de outros para complementar este conhecimento. Portanto, já temos a classe aqui que seria a nossa classe pai. Irá ser a classe animal. Portanto, não precisamos fazer nada aqui. Simplesmente precisaríamos de criar uma classe filho. Portanto, vamos criar duas para perceberem as diferenças e como é que podem implementar e o que é que têm, que informação é que vocês têm direito se criarem uma classe filho, que informação é que não têm direito. Portanto, vamos ver isso tudo e para isso iremos criar duas classes. Então, portanto, iremos criar a classe cão. Iremos criar outra nova classe chamada coelho. Vamos ter cães e coelhos. Portanto, o que é necessário escreverem aqui para fazer com que esta classe seja uma classe filho da classe animal? Portanto, basta escreverem extends e da classe que vocês querem que seja o pai dela. Portanto, aqui seria extend de animal. Portanto, agora isto iria dar erro. Iria dar erro porquê? Porque nós aqui temos atributos que não estão disponíveis ainda da classe animal, ou seja, esta classe precisa de ter todos os atributos que a classe animal tem para terem um match, portanto terem algum tipo de relação. Portanto, para isso temos um construtor. Este construtor tem uma coisa de especial, que é, como vocês podem ver, esta parte aqui do super. E o que é o super? O super é basicamente os atributos que estão relacionados com a classe pai.
ou seja, nome e vacinado. Portanto, o coelho precisa ter os atributos nome e vacinado, como tem aqui, string nome, booleano vacinado, da classe animal, e também temos de ter aqui um super para dizer que estes atributos são a propriedade da classe pai. Portanto, como temos atributos da classe pai, também podemos ter atributos da classe filho. Por exemplo, vamos pensar numa coisa que só o coelho tem e que o cão não tem. Podemos criar aqui uma string tipo de comida. E o que é que o coelho é? Um herbívoro. Não se preocupem com acentos etc. É só um exemplo. É um herbívoro. E para nós, ou seja, este atributo aqui não precisa de ser alterado nem estar no construtor, porque já está inicializado, nós não precisamos modificar nada. E este atributo aqui é só do coelho. Não tem nada a ver com o animal, não tem nada a ver com o cão. Este aqui é exclusivamente do coelho. Portanto, se nós fôssemos depois criar um coelhinho aqui na nossa main, vamos tirar este print aqui e vamos criar aqui um coelho, ou seja, coelho, vamos lhe dar o nome de coelho, não interessa, é igual a new coelho e vamos lhe dar um nome, pode ser o branquito, e ele foi vacinado, pronto, isso não interessa. Portanto, depois quando nós fôssemos dar print aqui do nosso coelho ponto tipo de comida, ele iria dar aqui que o coelho é um herbívoro. Ok. E portanto, agora vamos fazer a mesma coisa para o cão. Portanto, extends, animal, e vamos criar aqui um construtor com os atributos necessários para estar a condizer com a classe animal neste caso. Portanto, o que é que iria acontecer se nós criássemos um cão? Um cão é igual a new cão e dessemos um nome. Portanto, este aqui é o Rex e também está vacinado. E agora iríamos tentar fazer este printzinho aqui, mas neste caso seria do cão. Iria dar erro, como já estão a ver aqui, mas podemos dar run aqui e vemos que mesmo as classes derivarem do mesmo pai, se vocês tiverem atributos só do filho, ou neste caso só do coelho, estamos a falar aqui do tipo de comida, os outros filhos não podem ter acesso a estes atributos. Para que é que isto serve? Isto basicamente serve para não termos duplicação de código, ou seja, imaginemos temos o coelho e o cão que têm nomes e são vacinados ou não, e se nós quiséssemos não usar herança, teríamos de definir duas vezes o nome e definir duas vezes o vacinado. Teríamos de criar dois construtores diferentes, não utilizando o super para ter todos os atributos em comum, e é só mais fácil para modificar, se por alguma razão querem modificar o vosso projeto a meio, utilizando esta potência que é a herança. Portanto, se vocês quisessem, e normalmente é o que acontece, criar aqui um string tipo de comida no vosso cão e lhe dessem ou passassem a informação que ele é omnívoro ou carnívoro, como quiserem, iria aparecer que o cão é omnívoro e que o coelho é herbívoro. E portanto, isto é unicamente exclusivo para atributos, ou se nós criássemos métodos, também iríamos conseguir ter métodos exclusivos só da classe filho. Obviamente que também isto iria incluir métodos. Por exemplo, se criássemos aqui um método simples, pode ser um public, isto vai retornar uma string para vermos na consola, e pode ser
salta. Salto. Isto não recebe nada e vai ser só um return de uma string a dizer o coelho saltou. Portanto, se nós fôssemos depois aqui, já não precisamos disto porque já está tudo exemplificado. Se nós fizéssemos coelho.salto, aparecia aqui que o coelho saltou. Portanto, também podemos ter métodos exclusivos de classes filho. Agora imaginemos que nós queríamos ter também um método salto na classe cão. Portanto, duplicaríamos o código e criávamos dois métodos, ou definíamos dois métodos salto, um para cada animal. Isso não me parece muito eficiente e contradiz um pouco aquilo que eu estava a falar acerca de duplicação de código. Ou seja, temos duas coisas em comum que estão a ser definidas de duas formas diferentes, mas temos código duplicado. E é aí que entra outra funcionalidade do Java e de outras linguagens, mas neste caso do Java, que se chama abstração. E é isso que nós iremos ver no próximo vídeo, portanto vamos deixar por aqui. Penso que já foi informação suficiente só para um vídeo. E no próximo iremos falar um pouco sobre a abstração, como é que funciona e como é que consegue cobrir estas insuficiências, digamos assim, da herança na programação orientada a objetos. Portanto, adeus e até à próxima.